Bom, no ano de 2025, um único pedaço de código faturou mais de 3 bilhões de dólares. Hum, E o detalhe é que ninguém mandou ele fazer isso. Ninguém sentou lá e programou as regras de como ele deveria agir em cada situação, sabe? sim, exato. Ele simplesmente descobriu sozinho como maximizar o próprio lucro. É um choque de realidade tentar processar isso logo de cara. Nossa, com certeza é. Mas bom, agora estamos em 2026. E a inteligência artificial não é mais aquela ferramenta dócil que fica inerte na tela do computador. Aham. Aquela que fica só esperando alguém digitar um comando num teclado. Ela acordou. O cenário mudou completamente. Exatamente. A IA se transformou num agente independente. Uma força que gera uma riqueza colossal, na casa dos bilhões, operando de Nova York a São Paulo, tomando decisões que afetam a economia global em frações de milissegundos. E o que torna esse momento histórico é justamente essa mudança na infraestrutura da criação de valor, né? Como assim? Bom, estamos falando de um cenário onde a máquina, ela deixou de ser um departamento de TI, um suporte para se tornar a própria espinha dorsal do modelo de negócios. Caramba! Ela não apenas otimiza o que já existe. Ela, na verdade, reescreve ativamente as regras de como o dinheiro circula nas bolsas de valores, de como os produtos chegam aos hospitais e até de como a arte é consumida hoje em dia. E, para quem nos escuta, seja alguém que está preparando um relatório para o trabalho ou alguém que tem apenas uma curiosidade insaciável sobre o futuro da nossa sociedade, a nossa missão neste mergulho profundo de hoje é ir muito além daquele susto inicial com esses números astronômicos. Exatamente, não é só sobre os números. O objetivo da nossa exploração de hoje é entregar informação já mastigada, estruturada para gerar aqueles momentos de clareza mental, sabe? Sem afogar todo mundo num mar de jargões técnicos. Isso é fundamental. Então, a gente vai entender passo a passo como essa transformação monumental está operando nos bastidores de praticamente todos os setores da economia. Certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque antes da gente olhar para o impacto nas ruas, nas compras de mercado ou nas bolsas, a gente precisa olhar debaixo do capô. Sim, a mecânica da coisa. Mas os dados recentes sobre os modelos generativos e as redes de aprendizado profundo, aquelas que usam a arquitetura de Transformers, tipo as versões mais avançadas do Grok, do Cloud e dos GPTs, mostram uma ruptura que é, bizarra. Como foi que essa ponte entre obedecer comandos e agir por conta própria foi cruzada? Então, a engenharia inteira mudou de foco. A IA tradicional operava com aquelas árvores de decisão super limitadas. Tipo, se acontecer X, faça Y. Certo, uma lógica bem engessada. Exato. Mas os modelos baseados em Transformers, eles não são programados com regras fixas. Eles são treinados com trilhões de dados da internet inteira. Trilhões. Trilhões. Eles aprendem a prever padrões sozinhos. E o motor que dá a eles essa autonomia financeira, essa capacidade de agir, se chama Machine Learning reforçado, ou aprendizado por reforço. Tá, e como isso funciona na prática? Em vez de entregar um manual de instruções, os desenvolvedores dão para a máquina um objetivo claro. Por exemplo, eles dizem maximize a margem de lucro nesta operação. E aí inserem esse sistema no que a gente chama de loops autônomos. Pera, só para deixar isso bem visual para nossa audiência, é quase como se a gente estivesse treinando um organismo vivo, né? É uma boa analogia. Imagina tentar ensinar um truque novo para um animal muito inteligente usando pequenos petiscos virtuais. Toda vez que a máquina testa uma ação e o lucro aumenta, ela ganha esse petisco matemático. Um reforço positivo. Isso. E ela tenta, bilhões de estratégias até descobrir caminhos que um ser humano jamais pensaria em tentar. Simplesmente porque a fome dela por esse petisco de lucro é incessante. Não para nunca. O que é fascinante aqui é que esse organismo virtual opera numa velocidade que é simplesmente impossível para o nosso cérebro biológico. Nossa, nem se compara. Pois é, ele roda esses testes milhares de vezes por segundo, aprendendo com os próprios erros, sem precisar de um gerente humano assinando um papel e liberando a próxima tentativa. A OpenAI é o exemplo definitivo dessa mecânica em ação. Ah, sim, os 3 bilhões que eu mencionei no começo. Exatamente.
Quando a gente olha para as receitas deles, que ultrapassaram 3 bilhões de dólares anuais em 2025, o dinheiro grosso não vem mais de pessoas físicas pagando mensalidades. Não são as assinaturas de $20. Não mesmo. Vem de APIs autônomas. Códigos conversando com códigos. Exatamente isso na prática. Mas numa escala global, sabe? São sistemas autônomos da OpenAI alugando sua capacidade de raciocínio para outras máquinas em 180 países diferentes. 180 países? Uau! E eles negociam, tomam decisões logísticas, fazem atendimento ao cliente, tudo isso operando 24 horas por dia, em segundo plano, sem um único ser humano supervisionando a transação. A receita entra de forma fluida e contínua. Se a gente parar para pensar, isso é algo muito louco. Se criamos um software com uma inteligência tão brutal, treinado dia e noite com petiscos matemáticos, para encontrar padrões invisíveis e gerar dinheiro de forma independente, faz todo sentido que o primeiro lugar que ele invada seja o sistema financeiro, né? Com certeza. O ajuste perfeito. Onde existe um oceano de números e transações de alto risco, essa IA com certeza encontra o habitat natural absoluto dela. Porque, veja bem, os mercados financeiros sempre tentaram transformar o caos do comportamento humano em modelos matemáticos. Sempre foi o sonho dourado deles. A diferença é que a IA autônoma realmente conseguiu fazer isso. Nossa! Em Wall Street, fundos de hedge gigantes, tipo a Renaissance Technologies, eles praticamente aboliram a análise humana em favor dos algoritmos de negociação de alta frequência. Os famosos HFTs. Isso. E a mecânica por trás disso vai muito além de ficar olhando aquelas gráficos de velas no monitor. E como eles operam de fato. Porque a gente ouve falar de robôs na Bolsa de Valores há anos, mas o material que a gente está analisando mostra que a sofisticação atual atingiu um patamar completamente diferente. É que hoje esses algoritmos estão conectados a fluxos de dados globais não estruturados. Como assim? Dados não estruturados. Um HFT atual processa milhões de tweets, comunicados de imprensa super obscuros e até relatórios de safra agrícola do outro lado do mundo em tempo real. Se um CEO comete um deslize numa entrevista de TV lá no Japão, a IA compreende o contexto da fala dele. Ela entende a piada ou o erro? Entende. Ela analisa o sentimento, prevê o pânico que isso vai gerar nos investidores e já vende as ações daquela empresa em frações de milissegundo. Antes que o humano sequer termine de assistir ao vídeo. Muito antes do mercado sequer processar a notícia formalmente. A IA preditiva atual atinge uma precisão acima de 70% nas flutuações de mercado. 70% de acerto num ambiente que quer dizer, pura especulação, isso beira o uso de uma bola de cristal, né? Totalmente. E as nossas fontes trazem dados que mostram que isso não é um fenômeno restrito a Nova York e aos engravatados de Wall Street. Olhando para a Ásia, por exemplo, a gente tem o Ant Group, que é o braço financeiro do ecossistema do Alibaba lá na China, e eles construíram um império absoluto de microcrédito. Sim, os números deles são absurdos. Eles usam esses mesmos loops autônomos para avaliar o risco e liberar empréstimos para uma base de 1 bilhão de usuários. 1 bilhão. É quase surreal falar isso em voz alta. 1 bilhão de pessoas. E o sistema não apenas aprova o dinheiro em segundos, ele também cobra os juros automaticamente. Só no ano de 2024, essa estrutura gerou 20 bilhões de dólares. É uma máquina de fazer dinheiro. E trazendo isso para a nossa realidade aqui no Brasil, o Nubank segue exatamente a mesma cartilha. No caso do Nubank, muito representativo. A aprovação de crédito deles passou a ser feita por um algoritmo de scoring tão afinado, mas tão preciso, que eles relataram receitas de 10 bilhões de reais anuais, cortando os custos operacionais em 80%. 80% a menos de custo. Isso destrói qualquer concorrência tradicional.